Meu vídeo hoje é falar sobre Sansão e Salomão. Há muitas perguntas a respeito de Sansão. Será que Sansão cometeu um suicídio? Será que Sansão foi salvo? Será que Salomão foi salvo? Você quer aprender? Fique até o final do vídeo. Mas antes de iniciar, antes de responder, primeiro eu quero pedir aí a você, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, curta bastante o meu vídeo, compartilhe e não deixe de deixar o seu comentário. Agora deixe seu likezinho, porque aí a plataforma vai entender que você está gostando do meu vídeo. Vamos para a Bíblia saber realmente se isso acontece, se realmente ele foi salvo ou não. Temos que ler texto por texto para entender melhor, tá certo? Vamos lá. Muitas pessoas ao ler esse capítulo 16, verso 30, acham que Sansão cometeu suicídio. Veja o versículo 30, diz assim: E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos o povo que nele havia. Foram mais mortos quem matou na sua morte do que os que mataram na sua própria vida quando estava vivo. Realmente aqui dá a entender que Sansão cometeu suicídio. Mas a gente tem que ler texto e texto, contexto e texto, para não ter pretexto, tá certo? Vamos lá ver o verso 28 para entender melhor. O verso 28 diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço que lembre-te de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vinde dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ora, primeiro aqui, vamos lá. Se Sansão cometeu suicídio, por que ele pediu a Deus força para que ele viesse agora pegar naquelas 2 colunas ali onde sustentava toda a casa? Sabia que ali ia morrer, sabia que ele ia morrer. Como é que Deus ia dar força a um homem desse? Se é um suicídio, logo aí quebra toda essa dúvida aí, já quebra esse conceito de que ele se suicidou. Por quê? Porque aqui Deus jamais vai dar uma força a uma pessoa para ele cometer o suicídio. Pelo contrário, Deus vai livrar aquela pessoa. E aqui já quebra esse conceito de que, ou qualquer argumento de que afirma que Sansão se suicidou. Vamos lá. E ele disse assim a Deus: para que de uma vez me vingue, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Realmente, ele estava cego. Isso por consequência dos seus atos, porque Deus constituiu Sansão como juiz para libertar o povo e julgar o povo. Mas, no entanto, Sansão, ele se afastou, foi se afastando de Deus, até chegar ao ponto de ser preso e aí cegar os 2 olhos deles. Então ele não tinha outra alternativa. Ele estava na mão dos filisteus, tanto ele como o povo de Israel. E o povo de Israel poderia ser agora eliminado. Mas como Deus escolheu a nação de Israel, e Deus não ia deixar a nação de ser destruída por causa de um homem que cometeu uma falha. Mas o bom de Sansão foi que ele se arrependeu e, no entanto, Deus deu força a ele. E o versículo 30 aqui diz assim: E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com a força e a casa caiu. Pronto, morreu todos. Ele disse: morra eu e os filisteus. Mas aí dá a entender que não foi suicídio. Aí foi um caso de patriotismo, ou seja, ele foi um grande patriota. Por quê? Porque ele disse: eu vou morrer, mas também vou levar muito comigo, mas eu vou salvar o meu povo. Porque o povo de Israel estaria na mão dos filisteus. Se ele não fizesse isso, ele tinha que fazer. Então ele deu a vida. Foi a mesma coisa de Cristo. Cristo foi levado para a cruz do Calvário. Cristo sabia que ia ser morto. Cristo sabia, mas ele poderia evitar? Poderia, mas ele não quis. O caminho dele tinha que ser o Gólgota. Então, não dá a entender que era um suicídio? Não, ele foi um patriota pela nação dele, da nação de Israel e pela toda a humanidade. Então Jesus foi morrer para salvar a gente, dar a vida por nós, diferentemente de Sansão, porque Sansão só foi somente ali pela sua nação, nação israelita. Mas para concluir, a gente vai entender melhor que Sansão, ele não cometeu suicídio, nem tampouco ele morreu salvo. Ele não morreu sem a salvação, ele morreu salvo. Veja o versículo capítulo 11, verso 32, que diz assim: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão. Vai começar de Gideão, que foi o grande juiz. Gideão, aí de Baraque, de Sansão e Jefté. Então contou nos heróis da fé, nas galerias dos heróis. Não só ele, como disse assim: e Davi
E de Samuel e dos profetas. Cadê Salomão que não entrou aqui na galeria dos heróis da fé? Então se entende que Sansão, ele entrou nos heróis da fé e foi salvo. Então se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, compartilhe, comente e deixe seu like. E não deixe de se inscrever. Amém? Forte abraço. Deus continue abençoando a todos vocês. Essa é a dúvida que foi tirada. Espero que você agora não possa mais deixar com que essa dúvida continue. Mas eu acredito que esse texto foi tirado a sua dúvida. Forte abraço.